e no mês de maio, falando sobre ego, sobre como lidar com o próprio ego e com o ego das pessoas. Foi esse o tema que eu tinha me proposto a falar com outro nome, mas que algumas pessoas ali no Instagram, numa caixinha de perguntas que eu deixei, sugeriram esse tema. E eu, lógico que vou falar desse tema com base na minha trajetória terapêutica. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, estudante de psicanálise. Ainda não me formei, não exerço a profissão de psicanalista. Então, eu vou falar da minha experiência, né, do que eu vivi. Aos 22 anos, eu passei por um processo de depressão profunda. Eu vivi ali uma mistura de sintomas da depressão, mais sintomas de tireoide desregulada. Porque foi quando eu descobri que eu tinha um problema na minha tireoide, né? Que na época era hipertireoidismo, eu tive que fazer um tratamento, porque remédio nenhum continha os sintomas ou a produção exagerada de hormônios pela tireoide. Então, eu tive que fazer um procedimento e aí este procedimento acabou, em vez de ficando no eurotireoidismo, que é o normal, foi para o hipotireoidismo, que é a tireoide preguiçosa. Então, ela produz menos hormônios do que deveria. E isso traz uma série de sintomas para o corpo, né? E sintomas que, na época, eles se misturavam com os sintomas da depressão. Então, os médicos que estavam me tratando na época, o psiquiatra e o endócrino, eles falavam que as coisas estavam misturadas. Era difícil saber quando começava uma e terminava a outra, enfim. E aí, né, enfim, foi um quiprocó só, gente, foi um quiprocó só. Até ideações de tirar a própria vida eu tive nessa época, né? Então foi muito, muito, muito complexo, muito complexo. E eu, nesta época, partindo do momento que eu conseguia minimamente pensar, minimamente ser produtiva, porque eu ainda tinha isso. Os sintomas da minha depressão, eles não me jogavam no lugar de imprestável, de disfuncional, não, eu continuei produtiva, no mínimo, só que tudo que eu ia fazer era com muito sofrimento, né? Então, eu estava hipersensível a tudo, tudo mesmo, tudo. Tudo era sobre mim, tudo era sobre mim. A impressão que eu tinha era que o que as pessoas faziam era contra mim. Se as pessoas estavam falando alguma coisa que eu não estava ouvindo, era de mim. Se eu saía de casa e tropeçava, era porque alguém tinha desejado aquilo para mim. Se eu saía de casa e me envolvia num acidente de trânsito, era de propósito que as pessoas estavam fazendo isso comigo. Então, eu estava num lugar de que era tudo sobre mim. A dor, para mim, era uma coisa que, meu Deus do céu. E assim ia. Foi um viver extremamente vazio e extremamente destrutivo. Eu não me preenchia de nada, nada me satisfazia, por isso que eu falo de um viver vazio. E destrutivo porque tudo que acontecia comigo eu trazia para o mal, Não tinha nada que eu colocasse a mão que não virava um problema, que não virava uma questão absurdamente dolorosa. Então, eu comecei a
depois que os remédios começaram a fazer efeito, que a minha tireoide foi pro lugar, que o antidepressivo na época também começou a fazer efeito e coisa e tal, e eu comecei a organizar os meus hormônios, porque existia uma questão hormonal que era inquestionável, estava claro nos exames de sangue, e também tinha as questões de saúde mental, que estava completamente abalada. Para além da tireoide, eu estava passando por um momento muito difícil na vida, aos 22 anos, né? De muitas quebras, muitas perdas emocionais, muitas rupturas nas relações com as pessoas que eram muito importantes para mim, que era a mãe, o pai, os irmãos, enfim. E eu estava vivendo isso, né, neste momento. Então, era tudo junto e misturado. O problema hormonal afetava a saúde mental afetava o problema hormonal. E, eu virei uma bomba, uma panela de pressão, muito cheia de pressão, prestes a explodir. Era essa a sensação que eu tinha. E eu precisava, por conta do meu perfil, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Eu tenho este funcionamento. Tem gente que funciona que se alguém resolver, tá tudo bem. E eu não, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu quero saber como me portar, como me posicionar, como conduzir a situação. Eu quero saber. Eu tenho esta necessidade, é do meu perfil isso. Então, eu precisava buscar coisas. E entender o funcionamento do id, do ego e do superego foi uma coisa que, naquela época, para mim, foi só conhecimento. Ela não me trouxe nenhum alívio. Entender, né? A questão de entender. Não me trouxe nenhum alívio para a dor da saúde mental abalada, essa dor que eu sentia. E aí eu falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo. E eu comecei a estudar. E a estudar e frequentar um grupo de terapia. E este grupo de terapia tinha uma literatura que eles estudavam. E dentro dessa literatura, que falava sobre o ego, sobre como que era o ego, enfim, qual era a função do ego dentro da nossa estrutura psíquica, eu comecei a entender outras coisas. Então, eu comecei a ir para um caminho chamado compreender o que é egoísmo e compreender o que é egocentrismo. Percebe que as duas palavrinhas estão ligadas ao ego. E o que é egoísmo? O egoísmo é um amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, só para os seus interesses e só para as suas necessidades. E é pior que isso. O cara egoísta, a pessoa egoísta, ela despreza as necessidades alheias. Ou, em outras palavras, né, o egoísmo ele é um exclusivismo que faz com que a pessoa se refira a tudo em relação a si própria. É muito parecido com uma atitude baseada no orgulho e na presunção. Então, quando eu percebi que eu estava neste lugar, de que tudo era sobre mim, de que as minhas opiniões, os meus interesses, as minhas necessidades, isto era o foco de tudo na minha vida. E para que eu chegasse nesse lugar, eu tinha que desprezar as necessidades alheias, porque eu era mais importante que os outros, na minha cabeça, de quem está com a saúde mental zoadinha, né? Então, era esta sensação que eu tinha. Era este o conhecimento que eu tinha. E lá, na psicologia, a atitude intelectual, né? Isto agora é um conceito. Na psicologia, a atitude intelectual daquela pessoa que se refere a tudo em relação a si próprio, ao próprio eu,
isto é chamada de egocentrismo. Então, ó, o egoísmo, ele pode levar o indivíduo a desejar total exclusividade em detrimento, sobre os sentimentos alheios, gerando ciúme, gerando uma caralhada de sentimentos negativos, né? E este sentimento negativo, ele às vezes se torna tão exagerado e o egoísmo se torna tão exagerado, que entra para dentro do espectro da paranoia. E, gente, isto é muito louco. Se a gente for pensar, o egoísmo, ele é uma característica que coloca os próprios interesses acima dos outros, sem considerar o impacto que isso pode ter tanto na sociedade quanto nos seus relacionamentos pessoais. Então, é como se você fosse o mártir do mundo e todo mundo existisse para te prejudicar. Era esta sensação, era este significado que eu tinha dentro de mim. Então, veja, eu precisava entender porque o que tinha me levado a pensar desta forma. O porquê que eu estava dentro do egoísmo, porquê que eu estava dentro do egocentrismo, porquê eu estava tão doente mentalmente. E por isso emocionalmente, e por isso fisicamente, porque os hormônios também estavam tudo zoado, enfim. Eu precisava saber o que estava acontecendo comigo. Porque a partir do momento que eu identifico, mapeio aquilo que está acontecendo comigo, eu consigo escolher os melhores caminhos. E aí foi dentro deste grupo de terapia que eu consegui identificar muitas coisas dentro de mim. Coisas que eram relacionadas à minha postura, à minha conduta, ao meu jeito de pensar, ao meu jeito de enxergar o mundo. E, gente, quando eu percebi que estava tudo centrado, que sim, eu tinha um problema centrado em mim, só que também em mim estava a solução, não foi uma coisa tão simples. Eu precisei, e ainda estou nesse processo, 22 anos depois, de olhar para dentro de mim, cavocar, se você quiser usar essa palavra, que é engraçado, eu adoro essa palavra. Se você não cavocar dentro de si e entender as coisas que acontecem do lado externo, como que você internaliza e que significado você dá, você não consegue entender o seu próprio funcionamento. Então, quando as pessoas falam assim, conhecimento é besteira, porra nenhuma que é besteira. Besteira é as pessoas continuarem achando que viver de um modo vazio e destrutivo, tanto para si quanto para a sociedade, que é isso que está certo. As coisas no mundo estão provando por A mais B que todas as vezes que eu me acolho, mas que eu também acolho o outro e identifico que assim como eu, o outro também sente dor e que dependendo da dor que o outro sente, dependendo do que eu tenho, do meu transbordo, eu posso entregar para o outro e fazer o outro crescer também. E durante este processo da minha entrega para o outro, eu cresço, isto potencializa as minhas virtudes e eu cresço e faço o outro crescer. Tudo na sociedade está esfregando isso na nossa cara de um jeito que até um paralelepípedo consegue enxergar. Veja você, nós estamos em maio de 2024, existe uma tragédia
sem precedentes acontecendo no Rio Grande do Sul. E o que as pessoas estão fazendo? A maioria das pessoas, pelo menos do que eu tenho contato, a maioria das pessoas estão fazendo, ajudando, juntando doações de todas as naturezas, roupa, calçado, itens de higiene pessoal, itens de higiene dos espaços, comida para os animais, cachorro, gato, e dinheiro, e água potável, e avião, e helicóptero, e barco, e jet ski, e uma caralhada de coisa para fazer o quê? Para salvar vidas. Para entender que a minha vida tem um valor infinito, assim como a vida do outro. Então, este processo de entender isso, sair de um lugar de viver vazio e destrutivo para um lugar de... Qual que é o contrário do egoísmo? É o altruísmo. Onde eu sou solidária com os outros, onde eu entendo que a minha vida é de valor infinito e que a vida do outro é de valor infinito, e que aquilo que é bom para mim tem que ser bom para mim, mas não pode destruir o outro. É isso. É isso. Toda a conversa é sobre isso. E, de verdade, eu não conheço ninguém que tenha uma vida de sucesso. E eu digo de sucesso, não estou falando só de dinheiro. Dinheiro é um dos âmbitos do sucesso. Mas eu digo de sucesso de paz, de saúde mental, de viver uma vida com propósito, com leveza, com clareza, não conheço ninguém que não tenha feito este caminho. De entender o valor infinito de cada ser humano, de entender que egoísmo e egocentrismo me coloca na merda, e eu fico ali me chafurdando, e as pessoas, inclusive, vão se afastando de mim porque ninguém aguenta. E as pessoas que entendem isso, de que cada um tem o seu processo, elas se afastam sim, porque elas entendem que o egoísta e o egocêntrico está no processo e ele tem que viver essa dor, ele tem que virar essa chave. E quando você vira essa chave, você se junta com as pessoas que passaram pela tormenta e que saíram fortes da tormenta. Porque sair deste lugar é uma tormenta. A dor é física, é emocional, é espiritual, é mental, Gente, eu acho que só quem viveu esta virada de chave consegue entender isso. De que de que o egoísmo e que o egocentrismo é a causa principal da doença mental. E que, diante disso, a gente fica no estado de carência e de incapacidade de amar. E quando a gente fala de egoísmo e egocentrismo, falar de amor é algo praticamente inatingível. Parece que você nunca vai ser capaz de amar alguém ou de amar a si quando você está dentro deste lugar de egoísmo e egocentrismo. Porque a preocupação com a gente é muito grande. É muito grande. E isso vai alimentando uma ansiedade torturante, um contínuo medo de tudo e de todos. E vem a depressão, vem raiva, vem frustração, vem muita frustração porque você não consegue impor a sua própria vontade. E ali você fica detido num vazio, num viver vazio.
E a gente vira uma obsessão isso, porque você está dentro de um modo egoísta e egocêntrico que faz com que a gente pensa, sinta e haja como se nós fôssemos o fim de tudo e de todos. Gente, é horrível isso. A gente magoa as pessoas, a gente agride as pessoas, a gente descarta as pessoas quando a gente está dentro deste lugar. Ninguém serve e nem a gente mesmo pra gente. É isso. Quando a gente está impulsionado pelo egocentrismo, a gente descarta as pessoas da nossa vida. E isso tem uma consequência desastrosa, porque a gente se afasta das pessoas, a gente se afasta da nossa natureza de conviver, de acessar a vida. E isto, gente, é uma coisa louca. Quando você vê, você está num estado de profunda e verdadeira solidão. E esta solidão é cheia de medo, de culpa, de incerteza, de confusão, de sofrimento, que parece que a gente vai enlouquecer. E que essa loucura culminará na morte. Quantas vezes eu não tive sensação de que eu ia enlouquecer, de que eu estava prestes a morrer. Era essa a sensação que eu tinha. Quantas vezes, eu não sei dizer quantas vezes eu senti isso. Foram incontáveis vezes. Mas eu ainda vou falar para você um monte de coisa sobre isso nos próximos episódios deste podcast do mês de maio. E eu vou dizer uma coisa para você agora com todo o meu amor. Eu não acreditava que eu ia conseguir sair dessa bosta. E eu saí. Eu saí. Eu cheguei aonde eu queria, ainda, percebe a palavra, ainda não. Mas eu tô a caminho e não estou tão longe. Hoje eu vejo uma vida leve, produtiva e em paz, mais perto de mim do que antes. Antes eu não conseguia sequer imaginar uma vida leve, uma vida com propósito, uma vida com clareza, uma vida com leveza de ser eu mesma. E toda vez que eu venho nesse podcast falar sobre isso, é esta mensagem que eu tenho com o maior objetivo de dizer assim para você que me escuta, que se eu sair da merda que eu tava, você também sai.